31 de janeiro de 2026. São 9h50 da manhã e a gente começa a sessão para discutir Liturgia do Ocaso, a obra mais recente do professor Francisco José Costa Dantas, patrono deste clube de leitura. E saudando Jonatas, que está aqui sob o pseudônimo de André Felipe, Edileide, Ronivon, Stephanie e Anselmo. Passo a palavra para Anselmo começar a exposição sobre essa obra mais recente do nosso autor favorito, pelo menos o meu. Meu também. Bom dia a todos. Para mim, fechar a discussão da obra de Chico Dantas me dá um grande prazer, porque, embora eu tivesse lido os primeiros livros dele, conseguimos fechar lendo toda a obra dele. E acho que para a gente entender um autor e sua obra, é como conhecer uma pessoa. A gente tem que ter uma visão da sua vida para poder dizer assim, não, é dessa forma, é dessa outra. E eu escrevi até um pequeno texto, que depois compartilharei com os amigos, e dei um título, Do Sertão ao Gabinete, a estética da finitude em liturgia do ocaso, de Francisco Dantas. Isso é para ter, assim, o começo da conversa do que eu percebi na obra. Antes, eu quero detalhar algumas coisas, por exemplo. O enredo é a estética da espera, que me chamou muita atenção. Diferente dos romances épicos ou de fôlego histórico, a liturgia do ocaso estrutura-se sobre um evento, aparentemente trivial, mas carregado de simbolismo. Qual é o cenário? A sala de espera da reitoria da Universidade de Nutrição. A trama: um jornalista aguarda a oportunidade de entrevistar o magnífico Severiano Colasso. O mecanismo: a narrativa nasce do vazio dessa espera. O que poderia ser um tempo morto transforma-se em uma colheita de impressões, fragmentos de conversas ouvidas, memórias do jornalista e observações sobre o ambiente. Observei também o embate entre o velho e o novo. O título, Liturgia do Ocaso, já sugere um ritual de despedida ou fim de uma era. O romance explora o conflito geracional e institucional. A ética de outrora, representada pela figura do jornalista e sua visão de mundo, que colide com os desmandos atuais e a burocracia universitária. A decadência institucional. O autor utiliza o microcosmo da universidade para refletir sobre a degradação dos valores éticos e a ascensão de uma lógica pragmática e, por vezes, medíocre. Chico Dantas é frequentemente comparado a Guimarães Rosa pela sua capacidade de reinventar o vernáculo. Em Liturgia do Ocaso, isso se manifesta de forma específica. Uma prosa barroca e densa. O texto exige uma leitura lenta, quase cerimonial. Daí a liturgia. A escavação da memória. O autor não apenas conta uma história, ele escava as palavras para encontrar o bagaço da experiência humana. A narrativa é circular e introspectiva, privilegiando o fluxo de consciência e a percepção subjetiva do tempo. Temas recorrentes. A obra dialoga diretamente com a biografia anterior do autor, consolidando temas como o arcaico versus o moderno, a sensação de que o presente é um território estrangeiro e muitas vezes hostil, o regionalismo universal, embora enraizado em uma geografia e cultura específicas do Nordeste e suas instituições, o drama da finitude e da irrelevância humana perante o tempo é sempre universal. Analisando
a microfísica da espera como dispositivo narrativo, eu digo que Dantas opera uma redução espacial significativa. Se em obras anteriores o cenário era a vastidão do agreste e do sertão, aqui o enredo concentra-se na sala de espera de uma reitoria universitária. Dessa suspensão temporal da espera, emerge o que eu chamei de estética da espera. O tempo narrativo não é o tempo da ação, kairos, mas o tempo do desgaste, o cronos. A espera funciona como um prisma através do qual o narrador observa a decadência dos valores intelectuais e a ascensão de uma burocracia que esvazia o sentido da universidade. A obra dialoga com a tradição kafkiana, onde o acesso ao poder é mediado por antessalas intermináveis e rituais de insignificância. Nessa comparação, que também fiz diacrônica, do arcaico ao institucional, a comparação entre a liturgia do ocaso e o conjunto da obra de Dantas revela uma evolução na representação da decadência. Nas obras da década de 90, a decadência é telúrica. O fim dos clãs rurais, a violência do cangaço, representava a agonia de um Brasil arcaico. Em liturgia, a decadência é urbana e simbólica. A ruína não está na terra seca, mas no bagaço das instituições de ensino e na erosão da ética profissional. O verbo como resistência. O estilo de Dantas permanece barroco e lapidado. Entretanto, enquanto em Os Desvalidos a linguagem buscava a sonoridade da oralidade sertaneja, elevada ao estatuto cultuado, em Liturgia do Acaso a linguagem torna-se mais cerebral e satírica. O autor utiliza o léxico acadêmico e burocrático para parodiá-lo, expondo a vacuidade de certos discursos contemporâneos. A figura do narrador, aqui, evolui do memorialista, que carrega o peso da linhagem, para o observador cético. O jornalista de liturgia é um estrangeiro no presente. Alguém que detém uma cultura clássica e um mundo que privilegia a funcionalidade técnica. O título da obra é semanticamente denso. A liturgia refere-se ao rigor formal da escrita de Dantas. Cada frase é um rito. O ocaso simboliza não apenas o fim da jornada do narrador, mas o crepúsculo de uma certa ideia de civilização e alta cultura. O romance não busca a resolução de um conflito externo, mas a exaustão de um estado de espírito. Francisco reafirma que o regionalismo, quando mediado por uma linguagem alta e uma reflexão filosófica profunda, atinge o cerne da condição humana universal. E partindo aqui para as minhas considerações finais, Liturgia do Ocaso representa a maturidade de um projeto literário que se recusa a ceder ao facilitismo comercial. Ao comparar este romance com suas obras anteriores, percebe-se que, embora o cenário tenha mudado do campo para o gabinete, o conflito central permanece o mesmo: a luta do indivíduo contra o tempo e contra a desagregação dos sentidos. Dantas entrega uma obra que é, simultaneamente, um exercício de estilo e uma crítica social contundente, reafirmando Sergipe como um polo de excelência na literatura nacional. É isso aí. Brilhante, Anselmo. Brilhante. Você ia falando e eu ia fazendo as conexões. Eu subscrevo tudo. Se tivesse esse talento de síntese também, queria ter escrito o seu artigo. Assim, é isso mesmo. Vou deixar minhas considerações para o fim, onde vão ter está passando frio nas ruas de Leipzig, né? Então vamos passar para lá, né? Daqui a pouco a gente
Pode seguir. Bom dia a todos. O frio não impede de nos reportar nessa última fala sobre a obra do Chico Dantas, num sábado, já tarde aqui em Leipzig, manhã aí no Brasil. Chegamos ao final dessa jornada, José, jornada iniciada por você. A responsabilidade é sua de conduzir um grupo múltiplo e que conseguimos fazer esse percurso, que não foi pequeno, de mais de um ano, através da obra desse grande escritor sergipano, grande escritor brasileiro. Liturgia do Ocaso. Minha mãe, Estela Vieira de Góes Aragão, dizia quase diariamente para uma renca de filhos que tinha, incluindo a mim, e o certo é sempre o certo. E por ser certo, deve ser feito. A obra Liturgia do Acaso retrata um jornalista que aguarda na sala de espera da reitoria o momento de entrevistar o reitor daquela instituição, conforme bem resumido pela excelente introdução feita por Selma. Esse romance se tece por esse fiapo de tempo, né, o qual dura uma eternidade para o jornalista e é suficiente para se descrever o transcurso de algumas vidas que perpassam esse enredo. Pois bem, liturgia é rito, é ritual. Ocaso é o momento em que um astro desaparece do lado oeste do horizonte. É o poente, é o pôr do sol. A questão que se põe é: existe uma liturgia para esse momento, para esse pôr do sol da vida? A obra trata do ocaso de vários personagens e cada um enfrenta a existência e o seu momento de ocaso de uma forma muito específica. O jornalista, com esse vazio no aguardo da antessala do gabinete do reitor, esse vazio também representa o vazio da existência da própria personagem. A construção da forma como chegou ao jornal, a mera indicação do tio, de que ele se ressente em parte, o pouco apreço dos seus colegas de redação pelo trabalho desenvolvido por ele no jornal, a guerra constante pela matéria que nunca representa o que ele pensa, ou seja, o jornalista vive de restos. A secretária, que tem uma vida posta pelo cargo comissionado, a existência vinculada à necessidade de preservação do seu mínimo e da sua família, no caso da sobrinha que dependia estritamente dela. O ex-reitor, tratado como alguém que provém de uma classe mais favorecida ou bem-nascido, cuja preocupação com as vicissitudes da vida diária não era um problema cotidiano. Esse traço mais aristocrático da personagem lhe dá um tom de inatingibilidade, porque representa ideais mais elevados da existência em contraponto àqueles que fazem da vida diária uma guerra de todos contra todos. Pois bem, a ética de cada um também é moldada pela existência peculiar, materialmente falando. Mas não somente, pois a ética também é moldada por ideais e por compromissos que não se circunscrevem apenas ao momentâneo. E aí, como bem ressaltado por Anselmo, é esse embate entre o novo e o velho, entre o nascente e o poente. Eu não irei me deter em uma análise valorativa se esse nascente é ruim e o poente era o bom, entre uma ética nova e uma ética antiga. Não, porque o novo sempre vem, como já disse Belchior na música, como os nossos pais. Mas o hoje carrega também as dores do ontem. E o amanhã fará dele, do ontem, sua referência ética e moral. Então, existe uma liturgia para esse pôr do sol? Sim. E essa liturgia é a de não se findar, melhor dizendo, essa liturgia é a de se findar com o mesmo vigor ético do nascente, assim como o sol que se põe, porque o certo sempre o será. Muito obrigado a todos. Aplausos, Ronivon, aplausos. Então, vocês estão caprichando hoje, vocês estão deixando quem vem depois numa situação difícil. Né? Vocês capricharam, vocês se prepararam mesmo para essa fala. Edleide, como o Ronivon vai sair... Missão dada é missão cumprida, né, Zé Rolenberg? Missão dada é missão muito bem cumprida, muito bem cumprida. Antes de Ronivon sair, a gente vai fazer um print com todo mundo aqui, mas assim,
uma só palavra sobre sua referência ao projeto. Veja, a ideia é a parte mais fácil. A ideia de fazer a leitura é mais difícil, é juntar 6 num sábado de manhã, numa manhã no Brasil, ou numa tarde aí na Alemanha, onde você está. Você está de férias. Está de férias. Você interrompeu o seu turismo, né, os seus estudos, também foi estudado, não é? Para fazer a leitura. Isso é paixão, isso é uma vontade que cada um de nós traz dessa atividade, né? O merecimento é coletivo. Não digo isso como ato de modéstia, não. Digo como ato de reconhecimento. Que eu sozinho podia fazer um vídeo, um comentário, mas não é a mesma coisa. A experiência literária de Anselmo e sua, né? O quanto enriqueceram ou vão enriquecer a experiência de todos nós, dos que estamos aqui agora e dos que vão ver depois, né? Os ângulos que estavam ocultos aqui. Tem umas coisas aqui que Anselmo disse que eu não tinha associado, e outras que você comentou também. Mas é isso. Se Edileide tiver 31 de 3 retornando. Agora, Stephanie, fique à vontade. Bom dia a todos. É sempre uma alegria desfrutar da companhia de amigos tão agradáveis e que tem tanto a contribuir para os debates que nós promovemos, que o Hollenberg faz com tanto carinho essa organização e a concretização, né? Mas eu acho que eu serei não tão breve, ou tentarei ser breve, mas menos filosófica que meus colegas. Um aspecto interessante que foi discutido, mencionado por Anselmo, é o fato de que o cenário principal é a antessala do gabinete do reitor. Então, a gente observa que ele faz uma limitação espacial bem interessante. Ele limita praticamente a obra a essa espera até o desfecho. Então, você vê uma limitação espacial bem interessante na narrativa do autor. Um outro aspecto que eu observei na obra é essa ausência de saudosismo exacerbado, né? Ou seja, na minha concepção, essa obra é das mais críticas do ponto de vista político que eu li até agora. Eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão, mas ele utilizou o ambiente acadêmico, mas como micro-universo para fazer uma crítica política. O livro, ele é uma crítica política do começo ao fim, né? Ele utiliza esse ambiente, que é um ambiente que ele tem familiaridade, que é um ambiente universitário, acadêmico, que ele também foi um crítico ferrenho, né? A gente observa essas críticas que ele faz ao longo das obras, mas para fazer uma crítica política. O livro é extremamente atualizado, né? Até porque ele foi lançado em 2024. A primeira edição dele é em 2024, então a gente observa que essa narrativa, essa crítica acadêmica, na minha concepção, foi uma crítica política velada. Não bem velada, porque ele faz paralelismos bem contundentes. Não é um romance psicológico, O personagem, o narrador, ele não se perde em reflexões, ele não tem o desequilíbrio emocional que a gente vê em alguns narradores de Francisco Dantas, né? Ele não é aquela narrativa sufocante, aquela sensação de desespero que a gente vê em Francisco Dantas, mas a gente observa também que ele fez isso propositadamente, porque o personagem principal é um jornalista, e o jornalista, ele tem que ser jornalista raiz, antigo, né? Ele tem que ser objetivo, ele não pode ficar se perdendo em reflexões. Então, isso é outro aspecto interessante. Uma outra coisa que a gente tem que ressaltar é a presença do personagem esdrúxulo, caricata. Ele faz essa crítica ao falso academicismo, ao falso intelectual na pessoa do reitor Severiano Colaça, né? Então, é bem interessante. Primeira pessoa, né, o personagem narrador. Há um debate ético sobre a ética profissional, a ética política, esses comportamentos pouco republicanos que ele narra na obra, no ambiente acadêmico, é uma crítica muito interessante, à exceção do Dr. Moreira. É a exceção que ele faz. É que ele coloca o Dr. Moreira particularmente como um personagem elegante, um verdadeiro intelectual,
um professor realmente comprometido com a atividade, né, um médico. Então, essa é a exceção da obra. Né? Essa crítica política travestida de crítica ao ambiente universitário. E um aspecto interessante, a gente observa a crítica aos cargos comissionados, né? Que é uma questão tão presente no nosso cenário político nacional. Então, ele fala o tempo todo dessa dependência dos cargos comissionados, né? E a desnecessidade de competência, a falta de mérito dos personagens, inclusive até a falta de inteligência básica que ele coloca ali de discernimento. O personagem do reitor, ele não é capaz sequer de fazer um discurso, um pronunciamento lógico. Então, e isso não é a primeira vez que ele coloca um personagem assim na obra, sobre o peso das sombras. Interessante isso, que essa obra me lembrou até um spin-off de Sobre o Peso das Sombras. Ele faz ali uma crítica ao ambiente universitário, acadêmico, é meio que um spin-off ali Sobre o Peso das Sombras. Eu achei bem interessante. Tanto é que ele narra isso logo no primeiro capítulo, ele faz questão de fazer esse paralelismo, vamos dizer assim, da espera do personagem de O Peso das Sombras para ser entrevistado, né? E o indivíduo que fica ali, o jornalista que fica esperando. Então, ele faz na minha concepção, me lembrou um certo spin-off, uma espécie de spin-off do Peso das Sombras, né? E uma outra coisa que ele menciona é que os indivíduos honestos e competentes são perseguidos em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Isso é impressionante. Como é uma observação lúcida, né? A perseguição aos adversários políticos, que também é uma constante, e a gente tem visto isso com uma certa frequência na atualidade. Né? Ele coloca criação de diversas pró-reitorias, 18 pró-reitorias que foram criadas como moeda de troca, né? Como pagamento para os apoiadores. Né? Ou seja, também me remete assim a um certo paralelismo político da atualidade. Ou seja, ele, na minha concepção dos livros de Francisco Dantas, esse último aqui é a crítica política mais exacerbada que ele fez. Ele só trocou o ambiente, ele botou o ambiente acadêmico para fazer essa crítica. Um outro aspecto é a crítica do vice-reitor a respeito do reitor ter escolhido pessoas honestas para ocupar cargos. Ele menciona mais ou menos na página 122, né? E houve ali, naquela reunião no Gordo Light, outra coisa interessante que ele repete é citar locais que remetem à memória afetiva do sergipano. Eu não frequentei o Gordo Light, mas eu já ouvi falar do Gordo Light. Então, olha aí, Anselmo. Então, eu não frequentei, mas eu já ouvi falar do Gordo Light. Então, ele cita lugares que remetem à memória afetiva do sergipano. Isso eu acho tão reconfortante quando a gente lê Francisco Dantas e a gente ouve de lugares que ainda... Eu não frequentei, mas eu ouvi pessoas falando que frequentaram. Então, é muito interessante isso. Né? Voltando à crítica do vice-reitor, ao reitor ter escolhido pessoas honestas, e esse professor que fez uma crítica com a questão das verbas lá no Gordo Light, ele foi perseguido a tal ponto que ele teve que abdicar, ele teve que deixar o cargo para não ter a carreira dele enxovalhada, né, de uma vez inteiramente, e era uma pessoa honesta. Então, aí a gente vem um outro aspecto, que ele vai ressaltar a incompetência do reitor, que estava lá apenas por conta de conchavos políticos. Né? Ele não podia sequer fazer um discurso, ele não podia discursar, porque se ele discursasse, ele podia perder a reeleição. Então, ele foi orientado a não fazer discursos. Aí vem aquele evento interessante que o reitor menciona, que se a espada de Damócles o protegesse, sua administração jamais sofreria um simples golpe de ariete. Eu fiquei me perguntando, meu Deus, o que é golpe de ariete? Eu não sei o que é golpe de ariete. Eu fui pesquisar, e golpe de ariete é uma questão hidráulica, é um problema hidráulico. Então, muito... Na verdade, eu vou fazer aqui
Agora, um aspecto interessante é justamente o caso do personagem Dr. Moreira. Não é toda a obra de Francisco Dantas, e poucas eu me recordo nesse sentido, em que há um personagem que é admirado, que há um personagem que se ressalta o seu caráter, a nobreza, a elegância, e ele faz o personagem, o jornalista, manifesta essa admiração por um personagem honesto. Fiquei impressionada. Eu fiquei impressionada, porque não é toda hora que a gente vê. E ele usa esse doutor Moreira como uma espécie aí de personificação do professor que transcorre, do indivíduo que transcorre a sua carreira de maneira ilibada. Um indivíduo que está ali, que realmente é admirado pelo seu conhecimento, pelo seu notório saber, né, científico. Então, esse romance, ele tem uma leitura muito... Kid Light não tinha nada, o Gordo Light, é verdade. Eu não sei, mas o pessoal comenta que era bom. Então, esse romance é um ponto fora da curva, realmente, porque não tem o aspecto psicológico extremamente complexo, não é um romance saudosista, né? Ele utiliza, assim, locais que remetem à memória afetiva do sergipano, algumas expressões que remetem ao linguajar local, mas não é um romance em que a gente vê aquele regionalismo, aquelas expressões pesadas, tão características do sergipano. Ele aliviou, na verdade, me deu a impressão que essa liturgia do ocaso, né, um tom sugestivo, é uma reflexão do indivíduo que não se vende ao sistema, do indivíduo que procura ter é uma coisa assim, é uma crítica política, mas eu posso estar equivocada, talvez esteja equivocada, mas eu vi no Dr. Moreira, de certo modo, um alter ego do próprio Francisco Dantas. Me deu essa sensação. Porque observem que os adversários, primeiro que realmente Francisco Dantas ele tem esse perfil de não coadunar com o sistema, né, de não favorecer esse puxa-saquismo, essa dinâmica que é tão notória, que nós temos contato com tanta frequência. Né? Mas me deu a sensação que era um alter ego. E a mensagem, olha que coisa interessante a mensagem que ele coloca ali, subrepticiamente, quanto ao doutor Moreira, né, que só fizeram uso político, de fato, do doutor Moreira por ocasião da sua morte. Que um homem daquele quilate, com aquela postura, só poderiam fazer uso político dele morto, porque vivo não fizeram. Tiraram aquela foto lá na reitoria, fizeram aquela arapuca, tiraram aquela foto lá, né, e aquela foto que eles estamparam lá, acho que foi no hospital, no Bom Samaritano, que estamparam a foto dele supostamente dando apoio político ao Severiano Colasso, que causou, né, o infarto, o problema cardíaco que levou o professor à morte, né? Ou seja, na minha concepção, aquilo ali eu enxerguei como uma forma, uma espécie de alter ego do próprio Francisco Dantas. Ou seja, só farão uso político de mim, da minha pessoa, com a minha morte, porque em vida não conseguirão. Me deu essa sensação. Hoje, na verdade, eu fiz uma análise muito sucinta. A obra em si é uma obra de rápida leitura, não é uma obra para você passar vários dias, é uma obra que realmente é uma obra curto espaço temporal, uma narrativa agradável, e ele, sinceramente, ele fez aqui uma síntese, e na minha concepção de certo modo, esse personagem é o alter ego do professor Francisco Dantas. Então, Liturgia do Ocaso, o título é interessante, porque ali você menciona, na verdade, no meu modo de enxergar, a Liturgia do Ocaso faz uma referência ao ocaso, ao fim, né, ao desaparecimento do professor Moreira, do doutor Moreira. Entendeu? Então, Liturgia do Ocaso, ele está mencionando ali o fim do doutor Moreira. Né?
Então, me deu essa, ou seja, liturgia, roteiro, ritualística do fim do Dr. Moreira, de um homem ético, né? De uma figura acadêmica que realmente tinha saber acadêmico. Então, integridade. Então, eu gostei muito dessa obra. Na verdade, eu queria encerrar fazendo um agradecimento, né, ao convite, o convite que eu me convidei, em que eu me convidei para Anselmo, e por intermédio de Anselmo eu estou aqui fazendo essa análise com o Hollenberg, com os colegas Jonathan, Ivan, e tantas pessoas interessantes que eu tive a oportunidade de debater. Mas o agradecimento maior, na minha concepção, é o privilégio de ter tido a oportunidade de analisar um autor que a gente observa que ele escreve sobre si mesmo. Ele escreve sobre si mesmo. A obra de Francisco Dantas é uma obra em que ele fala de si próprio. Ele fala de si mesmo e ele vive aquilo que ele escreve. Então, é um privilégio em todos os aspectos, porque é um autor reconhecido não somente pelo seu talento, mas também por sua personalidade, por ser uma pessoa que realmente ele não se rendeu. Eu penso assim que Francisco Dantas é o tipo de indivíduo que não se rendeu ao sistema. E esse é o privilégio, porque é um personagem, são livros fora da curva, são enredos realmente fora da curva, e especialmente o autor, ele não é um autor apenas aclamado por seu talento, mas quem o conhece, quem teve a oportunidade de conhecê-lo, e quem o conhece por intermédio das pessoas que trazem as suas histórias, sabe que ele escreve a si próprio e que ele fala de si mesmo e ele defende o que ele acredita, né? É um autor que realmente não se rendeu ao sistema. Então, é isso, meus queridos, é o meu agradecimento a todos vocês, ao agradecimento por esse ciclo literário que nós encerramos, por essa oportunidade de reflexão, porque ler Francisco Dantas é uma oportunidade de nós refletirmos também a nossa vida e o nosso contexto, sobretudo, né? E espero que venham outras histórias. E agradecer ao professor Francisco Dantas, que eu sei que em algum momento ele vai assistir isso aqui, Um abraço a todos vocês. E obrigada, José, obrigada, Anselmo, por tudo. Obrigada, Jonathan, e os demais colegas que me receberam com tanto carinho. Bom dia a todos. Quem agradece somos nós, Stephanie. Eu também subscrevo a sua análise, né? Todinho. Mas, de novo, falando sobre esse projeto de leitura, né? A ideia de discutir um autor específico, e no caso um autor específico, sergipano, né, veio, assim como você me agradeceu, eu tenho que agradecer a livreira que me fez a indicação da leitura dele. Não foi um sergipano que disse, leia Francisco Dantas, que ele é um autor sensacional. Isso eu já tinha até alguma alusão. Mas foi uma livreira em Belo Horizonte que me indicou um livro dele, né? E com um elogio superlativo e merecido, depois eu constatei, né? Então, assim, a gente precisa, às vezes, de um empurrão inesperado para poder fazer, para poder tomar certas iniciativas, né? E foi bom, porque ainda quando a leitura não seja agradável, e em vários desses livros, a leitura deixa de ser agradável em vários momentos, ela passa a ser uma necessidade de travessia, não é? Ela deixa de ser entretenimento para ser uma travessia. A gente precisa atravessar para entender o que ele está querendo nos dizer. Em nenhuma das obras eu tive a sensação de que a travessia não valeu a pena. Em todas elas, essas travessias valeram muito a pena, né? Valeram muito a pena. Aqui e acolá, a gente fica se perguntando por que certas opções estéticas também faz parte da análise, não é? Por que esse nome, não aquele outro? Por que essa estrutura frasal? Por que tanto desenvolvimento de certo personagem aqui? Por que pouco desenvolvimento acolá? Mas são as estratégias de narração que ele adotou para conseguir o objetivo de comunicação artística que ele pretendia, né? Que ele visava. Mas eu falo mais por fim, não é? Agora a gente passa para Jonatas e reitero, quem agradece somos nós, porque a gente está conseguindo chegar ao final de um projeto de leitura
não é? No começo eu disse, olha, muita gente vai começar em Coivara, mas não vai chegar em Liturgia do Ocaso. Então, isso aconteceu. De Coivara para cá, estamos eu, Onivon, Jonatas e Excel. Edileide chegou depois, você também. Se você estivesse lá, certamente teria lido conosco, Edileide também. Mas então, chegamos, assim, os que sempre pudemos reservar as manhãs de sábado para isso, e os que tivemos esse, não vou chamar compromisso, né? Essa intenção, né? Renovada de leitura. Mas vamos lá. Palavra com Jonatas. Atrapalhei o café da manhã de Jonatas no mercado hoje, não foi, Jonatas? Começamos mais cedo. Né? Não, bom dia mais uma vez. Eu faço essa rotina no sábado, cedo. Tomei o café da manhã lá, um bom cuscuz, inhame, carne de carneiro, e misturei hoje com um frango guisado. Foi muito bom. Cheguei. Me diga a barraca, porque quando eu fui, eu não acertei. Eu procurei você no sábado e não acertei. Eu fui muito tarde. Eu vou lá no mercado do Augusto Franco. O tempo que eu fui. Lá é a segunda barraca, a primeira não funciona, dia de sábado. É a segunda barraca fazendo fundo para o estacionamento. Pronto. A segunda barraca. É pouca gente e a comida é muito boa. É o do buraqueiro? Não, o buraqueiro é depois. O buraqueiro é depois. Muito bem. Que é muito boa. Mas ali eu já comi nas 3 barracas e as comidas são boas, o ambiente é agradável, limpo. Eu encontro sempre lá o Francisco Hollenberg, 91, 92 anos. Ainda hoje ele estava lá. Lúcido. Lúcido, uma maravilha. Mas... Então, eis aí um outro autor sergipano. Ele tem uma obra grande, discursos parlamentares sobre Fausto Cardoso, e tem uma obra síntese mais biográfica. Daí uma pessoa que talvez a gente possa, em algum momento, ler. Né? Não é uma obra de ficção, uma obra de não ficção, mas é sobre Fausto Cardoso, está em domínio público, que ele publicou pela livraria do Senado, até para baixar. Mas, enfim, eu fico parênteses só para lhe saudar, Jonatas. Fique à vontade. Obrigado a todos. Eu quero também agradecer o convite que Hollenberg me fez, numa deferência pelo fato de ter sido seu professor no ensino básico ao longo de, me parece, 3 anos, 8ª, 1º e 2º ano. 8ª série no Colégio Dinâmico e 1º e 2º ano no Colégio São Luís. E para mim tem sido um prazer muito grande, porque conviver com pessoas tão cultas, tão preparadas, só engrandece, só nos ensina, é só motivo de aprendizagem, e dizer que não sei qual será o autor, eu concordo aí com essas indicações todas, eu estarei no grupo, participando efetivamente, qualquer que seja o autor a ser analisado. Antes de iniciar, eu escrevi um pequeno texto para facilitar. Eu quero me aproveitar da fala de Stephanie, quando ela faz uma referência, uma comparação do microcosmo universidade para uma crítica política. Eu estou dizendo isso porque, como eu fui da universidade durante 35 anos, muitas das coisas citadas, indicadas... E foi candidato a reitor. Fui candidato a reitor. Eu ocupei todas as possibilidades de comissão na universidade, viu, Hollenberg? O cargo comissionado que ele tanto falou. E eu diria que, na realidade, há muita semelhança daquilo que ele fala, em termos de pobreza política dentro da universidade, mas há também exageros, e aí só se justifica na medida em que ele está fazendo uma comparação com o macrocosmo político da nossa sociedade contemporânea, mas também a sociedade que ele criticou nas obras passadas.
Liturgia do Ocaso, Francisco Dantas. Eu vou fazer uma análise que foge um pouco daquilo que o doutor Anselmo falou, daquilo que o Ronivon falou, que fizeram uma análise mais do ponto de vista filosófico, e ambos de parabéns pelo que apresentaram nesta manhã. Eu vou fazer coisas mais pontuais. O livro Romance segue um roteiro quase pré-estabelecido. Ficção com elementos e fatos da realidade que se misturam, memórias trazidas ao texto por um personagem central. Essas memórias alternam bons e maus momentos. No caso específico do jornalista narrador, repórter e auxiliado de redação do Correio Matutino, muito mais maus momentos do que bons. Uma narrativa que se assemelha aos outros romances, na medida em que alterna contextos históricos, cronológicos ou personagens. Eu digo que se assemelha, é claro que guardando aquela proporção, na medida em que os anteriores, quase todos, com exceção apenas do que ele se referia muito mais à universidade, os outros eram mais rurais. Esse é urbano, e lá no gabinete, na sala de espera do gabinete do reitor. Por exemplo, parte significativa do romance envolve a sala de espera do gabinete do reitor. O jornalista narrador, que vai em busca de uma entrevista com o Magnífico. E me deu uma impaciência muito grande, porque ele ficou lá um tempão, depois ele muda de contexto e levou quase uma eternidade para voltar. Contudo, a narrativa muda de contexto para reminiscências do personagem central, coisas e fatos do jornal e da sua vida, o passado dele e da secretária do reitor, os personagens envolvidos no processo eleitoral. Nessa mudança de contexto, passa-se quase uma eternidade, para só voltar, no final do texto, com a culminância do resultado da audiência do doutor Moreira com o reitor Colasso e o seu staff. Aqueles 3, 4, me parece que ao final eram 5 do staff ali presentes, inclusive aquele que tirou a foto fatídica lá de doutor Moreira com o Colasso. O reitor Colasso e o seu staff, que pareceu, naquele momento, uma grande vitória do ex-reitor, mas que, ao final, redundou na sua morte, causada pelos cartazes afixados nas paredes do Hospital Samaritano. No meu entendimento, esse foi o melhor desfecho dentre todos os outros romances do autor, ou seja, a verdadeira liturgia do ocaso. Em todos os romances que lemos, eu acho que os 7, eu falei isso, que para mim ele terminava e a impressão que eu tinha é que não tinha terminado. Mas nesse não. Há, de fato, uma culminância. Os personagens. Diferente da maioria dos outros romances do autor, não há neste um personagem feminino de destaque. Na minha interpretação, Dona Rosaura, a secretária do reitor Colasso, se apresenta, ao longo da narrativa, como uma mulher cheia de dúvidas nas suas práticas profissionais. Foi inconveniente no trato com o seu antigo chefe, o doutor Moreira, ao recepcioná-la sem a devida compreensão do seu prestígio. Não se lembrou de audiência previamente marcada e ficou o tempo todo sem saber o que fazer com os visitantes e com a equipe do reitor Colasso. Quer dizer, a própria vida dela, depois, a gente pega pedaços, fragmentos, de uma pessoa fragilizada, inclusive na vida profissional, ao final, preocupada muito mais com o cargo comissionado. E aí o autor exagera com a perda, quando fala da perda da estabilidade do servidor público, coisa que o Congresso tenta há muitos anos e não consegue. Há um personagem hegemônico que capitaliza a maldade em seu favor e em favor dos interesses do seu chefe. Estou falando do vice-reitor de Colasso. Ele é o responsável por todas as tramas em favor ou contra o reitor Colasso. Não há dúvida, inclusive, de que ele tenha estado por trás dos cartazes afixados nas paredes do Hospital Samaritano e que redundou na morte do Dr. Moreira.
mesmo que a autoria das fotos não tenha sido ele, mas um outro personagem que só apareceu no final, Austerclínio, me parece, se eu não estou... o personagem, o fotógrafo. O fotógrafo é Everaldo. Ah, Austerclínio é um ex-vereador que aparece do nada, exatamente. É isso mesmo. em busca de uma sinecurazinha também. Eu vou voltar a um tema que me interessa. Hollenberg mandou uma mensagem para a gente da possibilidade, eu entendi assim, não sei se estou correto, de se publicar mais adiante alguma coisa sobre esses nossos encontros. Eu já havia me oferecido, reforço o meu oferecimento para escrever alguma coisa sobre religião nos romances de Chico Dantas, nesses 8 que nós lemos. Religião, esse é um tema que me interessa. E caso o grupo resolva publicar alguma coisa sobre essas nossas leituras dos romances de Chico Dantas, me proponho a escrever um artigo das inserções das religiões e religiosidades no âmbito dos romances. Nesse romance, especificamente, não há muitas evidências nos personagens e nos contextos da temática religiosa. Passa meio que ao largo, eu acho que é o menos religioso dos 8 romances que lemos. Não há muitas evidências assim, mas ainda assim eu fui anotando todas as oportunidades em que o tema aparece, mesmo que muito superficialmente. Vejamos algumas dessas citações. Página 16, ele aparece com uma expressão Ave Maria, se referindo a qualquer reação que pudesse fazer em resistência à opressão existente no âmbito da redação de um jornal e que o narrador estava sofrendo lá no Correio Matutino. Eu abro um parênteses aqui para perguntar, eu fiquei de olhar no livro de Ibaré Dantas, o Tenetismo em Sergipe, se ele cita esse Correio Matutino também. Numa das citações históricas que o Ibaré cita, ele fala de vários jornais, e aí eu fiquei na dúvida se ele citava o Correio Matutino. Eu depois vou voltar para ver se foi isso mesmo. Sim. Conclui afirmando que o mundo desaba ou desabaria se tal reação acontecesse. Essa é uma expressão bem do catolicismo, da hegemonia da linguagem simbólica do catolicismo no Brasil. Na página 18, ele diz: o que é isto, meu Deus? Num questionamento a Deus, ao vislumbrar que o que acontecia com ele pudesse estar na mesma proporção do que aconteceu com Justino Vieira no romance Sob o Peso das Sombras. Me parece que essa foi a única citação de Chico Dantas a um romance passado, que é Sob o Peso das Sombras, e o personagem Justino Vieira. Aqui ele se refere à memória ou às memórias da sua situação de vítima, similar à situação de Justino Vieira. Na página 21, ele fala benza-me Deus, expressão católica também, se referindo ao medo de ser jogado para fora do jornal como carta fora do baralho. Pelo que entendi, por conta, sobretudo, da idade, a idade que ele já estava, que avançava em idade. Eu coloquei até aqui um certo etarismo em relação ao autor. Página 39, fazendo genuflexão diante do Santíssimo, assíduo ao catecismo dominical. Aqui é a reminiscência dele ao passado e à educação na família. Aqui o autor se refere ao modo como foi educado, quando o comportamento, com base nos ensinos religiosos, eram a estrutura principal. Não sei se, Stefano, se ele estava se referindo à vida dele mesmo, de criança, e a educação familiar dura que recebeu, quando a primeira coisa que a mãe queria saber era sobre as notas, e aí se as notas fossem inferiores a 6, porque aí o galo cantava. Na página 50, será um mandado de Deus ou do demônio. O autor se referia ao Dr. Moreira, ou à prática ética do Dr. Moreira.
à sua administração e aos percalços por conta das escolhas sempre pautadas pela boa ética, mas que geravam conflitos de interesse. E aí, o mandato de Deus para aqueles que tinham uma boa ética, como aquele personagem no início do livro, fez uma crítica ao gasto lá a despesa lá no restaurante O Gordo Light, e que foi execrado pelo vice-reitor, e Moreira foi obrigado a demiti-lo do cargo comissionado. Há outras citações, todas na mesma linha, ou seja, sempre para reforçar um argumento a respeito do tema que estava sendo narrado, deixo, contudo, para uma oportunidade posterior de maior fôlego. Parágrafo, Jonatas, nesse mesmo que você citou, ele começa fazendo uma alusão explícita. Ele diz assim: qualquer cristão está sujeito a semelhante revés. Exatamente. Ele delimita o campo religioso objetivamente aqui, né? A página que eu citei... É um parágrafo. É o mesmo parágrafo. Ele começa... que eu peguei a parte posterior. Isso, exato. Tá certo. Muito bem. Eu sempre vou lendo, eu demoro a ler, viu, Stefano? Para mim não foi uma leitura rápida, não. Eu anoto aqui quando começo e quando termino as minhas leituras. Eu comecei no dia 30... recebido. 31 de 12 e terminei no dia 27 de janeiro. As minhas leituras são lentas. Eu vou... É preguiçosa mesmo, eu com o celular na mão, porque aí vou pesquisando coisas. E os fatos históricos narrados, eu faço muita forçação de barra para ver se eu encontro alguma relação com fatos reais. Às vezes sim, às vezes não, porque a obra é de ficção. Uma universidade, com todos os outros romances aqui já lidos, o autor mistura as suas narrativas ficcionais com aspectos históricos reais. Vejamos alguns. Uma universidade, a nutrição, um jornal, o Correio Matutino, um hospital, o Samaritano, a eleição para reitor e todas as suas implicações, inclusive as implicações políticas, onde eu acho que a crítica maior que ele faz é o modelo do nosso sistema político, mas também direcionado ao modelo, só quem já participou de uma eleição, eu participei de várias, eu participei como candidato, mas participei como apoiador dessa ou daquela candidatura, as implicações político-partidárias são enormes. Eu participei de uma campanha onde o nosso candidato perdeu a eleição pela interferência de um partido político e de um sindicato de professores. Eu fui para Itabaiana fazer a campanha lá no principal colégio de Itabaiana, e o Sintese entrava na escola, distribuía camisa, pedindo voto para o seu candidato. Uma completa violação da norma eleitoral. Nós denunciamos, mas não deu em nada. Na página 30, ele fala que não tem rampa para cadeirante na calçada frontal à reitoria da nutrição. Uma outra coisa, eu fico imaginando essa reitoria da universidade, não é no campus. Essa reitoria me parece ali na Rua de Lagarto. Na Rua de Lagarto. Se eu assemelho, penso, Universidade Federal de Sergipe. Aquele lá do primeiro andar, ele tem uma vista e vê. Na época, não tinha os prédios que dificultavam, dava para ver o parque. O parque ali, a catedral, etc., que ao final ele vai falar da escola normal. Essa informação nos remete a concluir que a narrativa se refere a período bem anterior ao da lei. A lei das rampas é de 2000. A reeleição para reitor é outra coisa, porque essa é uma lei de 1995. Portanto, é possível presumir que a tentativa de reeleição em Colasso tenha acontecido depois dessa lei. Aí eu digo aqui, olha, isso aqui tudo é especulação. Um possível conflito do doutor Moreira com o governante de plantão. Ele não entra em detalhes, mas forçando a barra, eu estou me justificando relacionei esse período a dois personagens reais da nossa história. Um reitor que administrou de 1976 a 1980, eu não sei o nome, mas citando a data, eu estou me referindo, dizendo quem é,
e um governador que governou de 79 a 82. Ressalto, para não ter futuros processos, que é mera especulação. Eu acho que vocês todos se lembram do caso de um vestibular que houve a publicação de um resultado e que depois o resultado foi questionado, foi anulado, e houve pressão para que aqueles que passaram em direito, medicina, eu me lembro que bem, os que passaram em medicina, se mantivessem na lista final. E o reitor enfrentou o governante da época e não acatou essa ideia. Na página 110, o narrador fala de um brasão da Universidade da Nutrição. Fui pesquisar e a nossa universidade também tem um brasão que fica posto lá na entrada leste, não, oeste, da reitoria. Só que eu não encontrei essa história. Na página da universidade não tem. Na página 158, há, em um dos discursos de Colasso, uma referência ao sistema de cotas, onde ele faz uma promessa na página 58, eu não sei se vocês com certeza prestaram atenção, mas é uma mangação que ele faz do sistema de cotas, né? O Chico Dantas. Não sei se ele estava fazendo uma crítica ao sistema de cotas. No discurso de Colasso, ele diz a nutrição que aprove as nossas verbas, que acunhe elas para cá. Eu vou abrir cota não só para os egressos da escola pública, mas também para os índios, os negros, os branquelos, os presidiários, os marreteiros, os malucos, os amarelos, os imigrantes de todos os continentes, os mais inteligentes e os mais tapados. Tem muita gente que acha que o sistema de cotas no Brasil é um pouco isso, sobretudo no que se refere a incluir os mais tapados na universidade. Os dados não mostram isso. Eu fui o relator da matéria que aprovou o sistema de cotas em 2000. Quando foi? 2010, 2011. Eu fui relator, era diretor do Centro de Educação e Ciências Humanas, e depois a Lei Federal de 2012, que agora o governador de Santa Catarina quis proibir, me parece que vai levar uma chapuletada do Poder Judiciário. Já levou. Oi? Já levou. Já levou. O Já próprio levou em primeira instância. Santa Catarina. Lá o próprio primeira instância. Na página 162, o narrador se referindo. Aqui é uma dúvida minha que eu coloco aqui para que os colegas me ajudem. Na página 162, o narrador se referindo ao reitor de Colasso, aquele exílio que ele fez voluntário, toda uma encenação. Depois de um exílio voluntário, falou da seguinte forma: será uma reaparição salvadora. É um truque estupendo. Aqui eu estou transcrevendo. A história ainda é cheia de exemplos. Com Napoleão fora assim. Quando voltou de Santa Helena, asseguravam, é pá, casca. Agora, historicamente, Napoleão não voltou de Santa Helena. Ele voltou de Elba. De Santa Helena, ele voltou de Elba para o governo de 100 dias, depois foi derrotado na Batalha de Waterloo, e aí ele foi para Santa Helena e morreu. 6 anos, ele voltou para lá em 2015, no mesmo ano que saiu de Elba, e morreu em 2021 sem ter saído de lá. O meu professor caiu. Jonatas caiu. Justamente na hora que eu ia dizer que meu professor de história está absolutamente correto. Já ele volta. Ele caiu. A gente edita depois para que não fique esse vácuo. Foi uma bela observação que ele fez. É um detalhe no meio da narrativa, né? O nível de atenção para perceber, eu vou até botar aqui uma setinha. Deixa eu mandar aqui uma mensagem para ele, dizer que ele caiu. Ah, voltou. Voltou.
Ô, Jonathan, você Você- caiu. Caiu aqui o computador Mas de pode André. se organizar que eu edito, eu tiro esse pedaço, coloco direitinho no fim. Sim, Você eu já estava estou falando de terminando. Santa Helena, Eu já mas estou agora. terminando. Mas está lhe cortando aqui, só para reposicionar, porque está lhe cortando. Sim. Pronto. É porque eu estou com o celular agora. Muito bem. Está com a camisa do Vasco, esse pedaço do Vasco pode cortar também, que a gente aceita. Pronto, então, ainda assim, só para marcar aqui o recomeço. 1, 2, 3, pode recomeçar. Você estava em Santa Helena. Sim, só para dizer que eu não sei, e aí eu digo aqui a minha dúvida, é se o discurso era o discurso de Colasso, ou se era da equipe dele, e que havia cometido esse erro, eu não sei exatamente o que foi que aconteceu, mas só para ressaltar. Nas páginas, eu vou para o final, e aí eu coloco aqui o que ele chama de consciência social. Na página 17, iniciando a narrativa, o jornalista fala daquilo que ele considera uma fajuta consciência social. Fala isso por considerar um aspecto fundamental sobre a sociedade e as suas formas de se modificar, enfrentando mudanças e se reconstruindo. Eu aqui digo, eu não sei se ele quis se aproximar do sociólogo francês Émile Durkheim e o conceito dele de consciência coletiva como instrumento que cimenta a sociedade. Mesmo que seja assim, o autor francês não descarta as mudanças na medida em que a dinâmica social se encarrega de operar essas mudanças através das ações dos próprios autores sociais. É uma coisa excelente o que ele diz. Ele está dizendo, olha, essa história de consciência social, ela é fajuta na medida em que a sociedade, ela própria, tem capacidade de se reconfigurar a todo instante. E o Emílio Durkheim, que tem esse conceito de consciência coletiva, como se fosse alguma coisa, alguns interpretam erradamente dessa forma, como se fosse uma coisa que pressiona a sociedade para que ela funcionasse dessa forma, mas ele vai dizer que os atores sociais, eles reconfiguram aquilo que parece estar previamente estabelecido. Eu concluo dizendo o seguinte: em todos os romances lidos anteriormente, do mesmo Chico Dantas, sempre me referi aos seus finais e os tratei como inconclusos, na minha interpretação. Acho que um dos diferenciais desse último romance foi exatamente um final que identificou com precisão o seu título, Liturgia do Ocaso, e que Stephanie precisou, lá com os cartazes no Hospital Samaritano, com aquela exploração política que ele não concordava, e que aí o velho infartou. Ele já era, não sei se era safenado, mas tinha já sofrido 2 infartos, veio a falecer. Mais uma vez, obrigado a vocês por essa convivência muito boa ao longo desse mais de um ano, como disse Ronivon. Estamos prontos para outras empreitadas. Obrigado, professor. A sua percepção aí do evento de Santa Helena está perfeita. Eu ia até dizer o seguinte: ó, meu professor de História Geral está correto, né? A gente foi exatamente isso. O exílio dele foi em Elba e a morte em Santa Helena. Mas eu acho que não é um erro, eu acho que é proposital, porque mais ou menos nesse momento da narrativa ele está falando do despreparo, né, da verborragia, né, dos defeitos de construção de ideias do Severiano Colasso. E agora eu vou passar a palavra para Edileuza, mas queria passar antes com uma observação fundamental, né? O livro é dedicado a ela. O livro é dedicado a ela. Esse livro é dedicado a ela. É assim, a doutora Simone Silva, gestora do Riachão do Dantas, ao professor José Renilton Nascimento Santos, é a equipe fundadora da ARLAC, né, que é a Academia Riachãoense de Letras, Arte e Cultura. Aí vem Edileide Santos Rosa, Manuel Ribeiro Andrade, Joana Santos de Carvalho, Lucas da Silva Andrade e Lucas Santos Silva. Isso aqui, Edileide, é um baita troféu, porque ele é da Academia de Riachão, mas não quer ser da Academia Sergipana, né, Anselmo? É verdade. Ele não quer
Stephanie, a nossa companhia, de maneira que fique com esse Aliás, próprio... a academia de Riachuelo foi a única que conseguiu Riachão, dobrá-lo, porque ele era avesso a todas as academias. mas na terra natal, ele fez questão Foi. de pertencer. Bom dia, Dileide. Bom dia. Só iniciando aí dessa fala final, realmente foi uma honra muito grande. Quando ele deu aceite a se tornar membro da nossa academia, não só ele, mas também o irmão, Ibarei Dantas, porque nós tínhamos esse conhecimento, né? Eles têm essa história aí de que não fazem parte da academia, né? Nunca tiveram essa pretensão, mas da Academia da Terra Natal, ambos, né, disseram sim. Então, é uma honra, é uma gratidão, um reconhecimento à terra-mãe, né? Reconhecimento à terra. E a presença deles tem sido, assim, esse grande farol, né, como é a proposta da academia, de ser de todo acadêmico, esse farol aí para as novas gerações. A outra coisa é com relação à dedicatória. A dedicatória pegou todo mundo aqui, né, de surpresa, já falei em outro momento, quando a própria professora Maria Lúcia disse, no ano que ele foi homenageado no Festival de Inverno, no ano de 2022, foi ele o grande homenageado, e 2022, nossa, o tempo passa tão rápido que eu agora espero não estar falhando no ano. 2023, 24, 23. Então, a própria professora disse que ele estava nos reservando uma surpresa que eu nem tentasse, nem por longe eu jamais, e realmente, eu jamais imaginei, nem imaginaria essa dedicatória, não só a mim, né, a equipe de fundação da academia, e que ele vê e aí ele afirma eu creio, né, para a história, para a posteridade, que ele vê como uma entidade bastante promissora para a nossa terra. Para mim, esse reconhecimento vindo dele, né, tanto pela presença na própria academia, quanto nessa dedicatória. É um assinar embaixo de um projeto com assinatura que tem o peso, né, do nome Francisco Dantas. Um projeto que eu, Lucas, Silva, Manuel Andrade, os 5 que estão aí, né? Joana Carvalho e Renilton também, o professor Renilton, que está lá no início, e Lucas Andrade, os projetos que nós abraçamos aqui, graças a Deus tem dado certo. Agora, aqui, quanto à obra, eu vou retomar de 2 pontos. Fazendo um comparativo lá sobre o peso das sombras. Quanto da discussão dessa obra, né? Não sei, lá tem meses isso, né? Eu li aqui o que está na liturgia do ocaso, na página 18. Eu disse lá, que não daria nenhum spoiler, mas que ia ler só isso. Na qualidade de vítima, a memória me belisca. O que é isto, meu Deus? Será uma reprise? Num relance de lucidez, só me acorde pior. Será que estou passando pela mesma via sacra, a suprema humilhação que coube a Justino Vieira, logo na abertura de Sob o Peso das Sombras? Então, é um jornalista que está no ocaso da sua atividade, fica o tempo todo em suspenso, né? Com o nome dele lá na Ardósia, que é aquele lugar onde, né, quando o nome vai para Ardósia é porque está em falta, está em débito, e realmente é assim que ele termina. Ele termina
lá em Liturgia Sob o Peso das Sombras, a gente vê o início, e aqui em Liturgia do Ocaso a gente vê o final dessa carreira dele, né, como jornalista, porque ele não consegue a matéria da nutrição, e apesar de passar lá uma tarde inteira, ou seja, em total desconsideração, e ele não consegue a manchete que encerra a obra, que foi justamente a morte do ex-reitor, o doutor Moreira. A grande manchete vem, né, depois, ele sendo jornalista, ele toma conhecimento quando, em casa, enfermo, ele recebe o jornal no qual ele trabalha. Diga-se de passagem que ele já tinha pedido uma licença, mas justamente o fracasso de não ter conseguido aquela matéria e tudo mais, ele já estava aí com essa interrogação, com essa marca para sair da redação, ele termina, né, recebendo a licença, que ele estava pedindo e não recebia, mas ele termina recebendo como um pretexto, e ele coloca aí que vê nisso o ocaso, né, dessa atividade dele no Correio Matutino. Daí, também se questiona muito a forma como ele entrou, e aqui eu quero estabelecer a ponte com o que é dito lá no início da vida dele, que está lá na obra Sob o Peso das Sombras, quando diz assim, a vida que ele compara, né, ao jornalista Justino Vieira. Ele diz assim: rapazinho ainda moderno, cheio de hesitação, dias e dias cansei de me levantar cedinho, me antecipava ao horário da missa para falar de minha vocação a padre Barbarino, pedir-lhe apoio junto ao Correio Matutino. E, em outra fala, tio Barbarino, será que o senhor podia me arrumar um pistolão? Aí uma vaguinha no Correio Matutino, e é importante que essa fala, a resposta do tio quando diz, jornalista neste país, meu filho, é ocupação avulsa, você só vai arrumar encrenca. Né? E aí ele termina com esse, tendo toda essa liturgia, né, em torno do final de algumas vidas, mas uma é a dele, né, sem sombra de dúvida. Aquele rapazinho que começou lá, que sonhava em ter essa carreira de jornalista de lanchada, que foi desestimulado, né, lá sob o peso da sombra pelo Gileu, né? Gileu. E aí aqui a gente vê esse ocaso. E esse ocaso é por onde eu quero começar. Gostei da imagem, que realmente a imagem que foi dita logo no início, essa tarde, né? Esse círculo que recorda muito o sol que está na capa. É uma tarde que tem esse início, né? E esse é cíclico, né? E esse fim, mas a obra não termina aí. O último capítulo fala da manchete, que é justamente, ou seja, apesar da obra toda se passar em uma tarde, mas depois do ocaso sempre vem amanhã, né? Vem o outro dia. E aí é o que o professor, nesse novo dia, o que é que ele apresenta? Se a morte de Dr. Moreira é o fim, representa, como já foi dito aí, né? O final de uma era de valores, o final de uma era que tinha esse olhar para a seriedade, né? Para a construção das coisas, da política, do jeito de fazer a universidade, a intelectualidade mesmo, a nova era, o novo amanhã, que começa lá com a morte dele, vem dizer justamente de uma manhã de chuva. O último capítulo, intitulado A Manchete, começa com essa paisagem de chuva,
até o próprio jornal. O jornal é jogado, cai lá no jardim, e os pingos fortes da chuva estão molhando a edição. E onde é que está o homem aí? Tem uma cena impressionante. Porque estava doente, o jornalista ele vai pegar para tentar salvar o jornal, ou seja, aquilo que nessa obra é o veículo por excelência, né, de informação, e assim de informação deveria ser, né? Ele vai pegar esse jornal para que ele não seja estraçalhado, né, lá pela chuva, né, enlameado e tudo mais. Ele vai pegar engateando. O homem nessa posição, né? É o homem nessa posição em que nasce o homem que ainda não está de pé, mas, né, que depois ele pega o jornal e ele consegue voltar e ele consegue se colocar de pé. E isso, ou seja, esse homem que vai de quatro, vamos colocar assim, né, de quatro patas, ele até faz um trocadilho. Ele diz como boi de carro. Sempre ele fala de carro de boi, mas aqui nessa obra ele cita o boi de carro. Aquele que está ali, até recebe uma chunchada nas costas, né? Ele lembra. Esse homem que, na postura de um animal irracional, para mim, aí tem uma denúncia muito forte, é onde chega o ser humano, no ocaso da vida, quando, a denúncia que ele faz é essa, quando toda a sociedade, quando toda a estrutura do saber, que deveria estar baseada em valores morais e éticos, está completamente corrompida. Então, se a própria universidade, que é o centro, né, formador, um dos maiores, né, o centro do saber, se está totalmente, completamente corrompido, então, como é que termina o homem? Né? O homem termina aí a quatro patas, lutando para se erguer numa manhã chuvosa. Então, esse amanhã, depois dessa tarde, desse ocaso, é uma manhã que não dá para ver muito as coisas, não dá para visualizar. Quando a gente está com essa chuva, né? Até para dirigir é difícil. Você não vê muito o que vem pela frente. Então, o professor lança assim, uma manhã, inclusive é uma manhã de domingo. Recordemos aqui que domingo é concebido conceitualmente, é o primeiro dia, né, da semana. Ou seja, o ocaso realmente, o sábado, termina um tempo aí, até recordando o tempo bíblico, né, da criação, uma era, a era do doutor Moreira, a era da ética, da honestidade, da intelectualidade, e começa uma era nova, só que uma era nova completamente, não é nem nublada, né? Completamente sem vislumbrar de horizonte. E isso a gente vê quando essa falta de vislumbrar, quando ele realmente não consegue ficar de pé, mas também quando ele sinaliza. Lá no final, eu vou pegar, eu acho importante ler, quando ele sinaliza que a imprensa, ou seja, você tem duas grandes estruturas de formação do ser humano, a universidade e a imprensa, né? A imprensa que veicula. Quando ele diz que existe, claramente, passou a existir a partir da morte, aí, a união, isso é a fala, né, de Roriz Fonseca, ele que é o grande articulador o tempo todo por trás, o vice-reitor, de que essa corrupção aconteça, e ele diz isso escancaradamente, que é preciso que os fins, né, assim, justificam todos os meios, uma fala dele lá no meio da obra, e aí é anunciado que na parede do Salão Nobre da Notição, matéria que o Correio Matutino publicará amanhã, e encerra-se a obra dizendo: uma união sufragada pela amizade inquebrantável. Estaremos zelando pela memória do ex-magnífico Dr. Moreira, cumprindo com o vigor necessário o seu último desejo, a reeleição de seu amigo do peito, nosso impoluto e probo magnífico Severiano Colasso. Então,
tudo termina com uma fala mentirosa, né? Uma fala mentirosa, fazendo aí a denúncia de agora, de que essa nova estrutura, essa sociedade que se apresenta, é essa sociedade agora estruturada, que é a falência mesmo, é o ocaso de um estilo de ser, e agora a nova sociedade se baseia na corrupção, e o que é mais, né? A denúncia é feita quando diz assim, que houve muito dinheiro, uma bolada por trás, né, para que acontecesse essa união entre o Correio Matutino e a campanha de reeleição de Severiano Colasso. Mas eu gostaria de finalizar dizendo o seguinte, que nada nunca acontece num repente. Então, lá no Gordo Light, né? Naquela meio aquela comilança toda, acontece que o reitor, o pró-reitor, né, dos assuntos excepcionais, olha, já é apresentado lá como uma coisa excepcional, a honestidade, a seriedade, né? Uma coisa extraordinária, excepcional. O Ives Moreira, quando o vice-reitor, o Roriz Fonseca, fala da nova linha que precisa ser seguida, o que é que acontece? O Ives se levanta, né? Ele diz e ele bate de frente. Ele diz que não é assim. E interessante que a resposta quando ele se coloca de frente com esse discurso da corrupção, e até cita Brasília e por aí vai, né, do Caixa 2, quando ele fala disso, ele é ali mesmo ameaçado, né? Ele é ameaçado e uma semana depois ele é expulso da universidade e até por meio de uma frase que é, tirando ele, vai sair também os componentes da Igrejinha das Mãos Purificadas. Então, é uma menção que ele faz, né, que falou aí da questão religiosa, para se referir àquelas 3 pessoas, doutor Ives e mais 2, que ainda tinham, né, nutriam esse pensamento pela ética e pelas coisas feitas com seriedade. Então, na verdade, no final, a nossa nutrição é vista, para mim é uma ironia, ele mostra 2 coisas. A nutrição vista como um espaço para nutrir só a corrupção, que se alastra nesse país, né? Ele faz essa denúncia, é uma nutrição às avessas, uma nutrição que leva à morte, doentia, macabra, e também deixe-me ver, para encerrar, é uma nutrição que foge do que seria o currículo de um curso de nutrição, porque é preciso que a gente destaque aqui da ênfase irônica do Severiano Colasso em bater o tempo todo na introdução de uma cadeira, né, de um curso de oratória. Ele foge, o interesse dele é a oratória. Olha, para um homem que confunde a citação, né, que dos catetos, a soma, a sua soma, né, a soma do quadrado dos seus catetos, isso é igual à da sua semifusa, né? Então, para um homem que troca as citações, e a última foi a do Ariete, né? Quando a espada de Damocles vai nos salvar, né, do golpe de Ariete. E aí a gente vai fazer a pesquisa, eu fiz também com Stephanie, aí eu não sou da parte da física, eu não sou da letra, e a gente vê justamente isso, né? Que ele fala uma grande bobagem aí e é vaiado por todos. É esse homem que não tem esse manejo com as palavras, com citações básicas decoradas, porque quer instituir
a disciplina de oratória, né, de oratória na universidade. E aí a gente vai ver que é a desvirtuação, não a oratória como bem falar, mas a oratória como uma forma de manipulação, que é a denúncia política que é feita, né? Os discursos bem elaborados, os discursos preparados para manipular, para corromper, para dizer não aquilo em que se acredita, mas aquilo que a gente quer fazer com que o outro acredite de forma sorrateira, de forma enganosa, né? As fakes. É isso. Obrigado, Edileide, obrigado. Me cabe aqui, já no fim, fazer uma síntese, incluindo o que você disse, mas eu queria, antes, abrir um parêntese sobre a expressão a espada de Damocles, né? Nós que trabalhamos com direito, eu, Stephanie, Anselmo, somos acostumados com ela porque costumamos dizer que o processo é uma espada de Damocles, né? Porque, assim, é quase que quase não, é uma referência literária que, salvo engano, romana, de Cícero, a figura do rei Dionísio de Siracusa. Havia um cortesão, ou Dionísio era o cortesão, já não lembro mais, mas assim, há um tempo atrás eu escrevi um artigo e falei dela. Havia um cortesão que queria ser rei. Eu disse, você quer? Então fique aqui, no meu lugar. E aí, quando o cortesão fica rei por um dia, ele percebe que governa com uma espada sobre a cabeça, se presa por um fio muito fininho, muito fino. Uma crina de cavalo, para ser exato com a narrativa, né? Então, aquilo pode cair a qualquer momento sobre a cabeça, né? Então, a gente diz que o jurisdicionado, o réu no processo penal, o autor, quando está postulando, etc., pode a qualquer momento ter o efeito dessa situação resolvido dessa forma não desejada, né? Agora, o golpe de Ariete, não. O golpe de Ariete, eu também fiz a pesquisa na internet. Eu achava que, por algum motivo, era uma cabeçada. Não me pergunte por quê. Mas depois eu também vi que era uma questão de hidráulica, né? O livro tem essas coisas, né? Essas referências, etc. Mas, assim, qual é a minha impressão geral da obra? Fechado esse parênteses sobre curiosidades e para não me estender. A minha impressão geral sobre a obra é que ela é uma comédia de costumes. Ela tenta, ela caricatura o universo universitário para fazer uma analogia com o universo político. É evidente que a universidade não tem a importância que o autor empresta a ela, a ponto de ocupar a primeira página de jornais, etc. Né? Até deveria ter, quem sabe, mas não tem. Não é? É evidente que as disputas políticas da universidade estão aí em posição, me parece, de hipérbole, para gerar um efeito de ilustração daquilo que acontece na política em geral. Né? Criação de pró-reitorias, criação de ministérios, alianças forçadas, marqueteiros, essas coisas todas são uma comparação alegórica com o nosso universo político. Né? Os personagens, eles são meio felinianos, né? Eles são exagerados, assim, eles têm umas feições um pouco estendidas para chamar a atenção, né? Dona Rosaura, por exemplo. Dona Rosaura tem uma trajetória de decadência, inclusive estética, né? Ele constrói da juventude, bem apessoada, etc. e tal, a meia-idade e a prisão na função de secretária, que precisa daquele cargo comissionado. Então, se viu até o ex-reitor Moreira, né? Ela estava lá já desde aquela época. Tá? Todo mundo brigando por um carguinho, né? O servidor comissionado sendo satirizado dessa forma, né? Aliás, ele é satirizado também
para usar um tema, um fato da semana, dos dias que correm, em um agente secreto, né, Anselmo? Eu vi que você falou dele na academia essa semana. De um agente secreto. Ele né, tem uma personagem lá que faz questão de dizer que é servidora comissionada, que precisa mostrar serviço porque é servidora comissionada. E precisa mostrar serviço de uma forma tão artificial que ela está batendo na máquina sem papel. Ela está batendo na máquina sem papel. E aí, quando o pessoal se assusta, ela diz, servidor comissionado. Tem que fingir serviço. Mas retorno. Então, assim, me parece uma grande obra uma grande alegoria sobre a política, como se pratica entre nós, e com uma certa saudade que o autor expressa de um tempo anterior, no qual a política era praticada por cavalheiros, né? Por homens de boa formação, bom nível, etc. E a universidade é só o lugar que ele resolveu encontrar para situar isso. Eu expresso aqui alguma dúvida quanto a alguns aspectos dessa saudade, né? Eu imagino que hoje a nossa política realmente seja medíocre, né? Ela tenha se depauperado eticamente, tenha se tornado miserável em ideias, né? Que esse tipo de gente interesseira tenha tomado função de protagonismo, né, nas decisões, isso me parece muito verossímil. O que eu não sei é se no tempo da aristocracia política era melhor. Talvez o personagem do Moreira seja um símbolo, né, de um específico, etc. Mas não sei se hoje a gente está tão pior do que antes, do ponto de vista de resultados, pelo menos, né? Resultados. E, assim, tudo quanto aparece ali são comparações, né? Eu fiquei com muita dúvida, viu, Jonathan, se ele realmente estava ironizando o personagem ou se ele estava criticando o sistema de cotas. Li e reli, né? Talvez por deficiência minha de interpretação não consegui fechar o raciocínio. Eu tanto acho válido dizer que ele está ironizando o sistema de cotas, porque tem cotas demais, não são mais cotas de tal espécie como foram no momento da criação, tem cota para tudo, ou se ele está idiotizando o personagem, dizendo assim, tem cota para isso, para aquilo, já que é um personagem idiota, não é? Se ele não prossegue idiotizando o personagem. Eu achei as duas coisas. Eu acho que pode ter um pouco de cada, mas enfim, caiu energia aqui, mas o gerador ligou. Se teve queda aí, me perdoe. Bom, mas enfim, aí o livro me parece isso, uma grande sátira, uma grande caricatura do universo da política, não é? Seja a universitária, que ele tem conhecimento por experiência, seja a política brasileira, que todo mundo conhece por viver sob os influxos dela. Do ponto de vista da estética do livro, me agrada muito a construção estética de Chico Dantas, porque, assim, ele solta umas frases, assim, algumas gírias que são fora de tempo, né, dos anos 50, 60, ele não faz uma certa arqueologia de expressões, palavras que estão fora de uso, né? Em um determinado instante, ele usa expressões que eu só leio hoje em dia em Celso Antônio Bandeira de Mello, Anselmo. Então, assim, a sorrelfa, a socapa, né? Isso aparece muito em textos de autores de direito dos anos 60 e 70. Né? E como alguns poucos ainda sobrevivem, como Celso Antônio, de vez em quando a gente lendo um texto de direito passa por uma expressão dessa, né? Totalmente em desuso hoje. Totalmente em desuso. E quando ele usa essas expressões, não está necessariamente se referindo à linguagem anormal do Severiano Colasso na sua oratória. Não, é a linguagem regular do livro, da narração, né? Ele vai narrando e vai fazendo questão
de pontuar aqui e acolá com palavras que, embora em desuso, cabem bem na sonoridade frasal. Então, se a gente lê em voz alta, fica bonito, fica interessante de ouvir. Tem uma métrica, eu queria dizer, uma métrica daquilo tudo. Eu tentei interpretar o livro, dessa vez, pela epígrafe, né, que eu acho que talvez tenha sido o único aspecto que a gente não tenha falado hoje. Com isso eu encerro. Ele cita Rainer Maria Rilke, e a epígrafe diz exatamente o seguinte: não peças a ninguém que fale de ti, nem mesmo com desprezo. E quando o tempo passar e tu notares que o teu nome circula entre os homens, não o tomes mais a sério do que tudo o que encontras na tua boca. Não tomes a ele, né? O teu nome. Né? Pensa que ele se perverteu, ele, o nome. Desfaz-se dele. Adota outro, qualquer outro, pelo qual Deus possa te chamar à noite. E esconda-o, esse outro nome, de todos. Essa é a epígrafe do livro. Então, assim, é um livro sobre reputação, talvez. É um livro sobre reputação, sobre também, né? Sobre tudo isso que a gente falou, mas também sobre reputação. O pobre do Dr. Moreira constrói uma reputação e a perde no dia da morte. Com os cartazes que são postos no hospital que ele fundou, né? No hospital que ele fundou. Então, não tem jeito, da língua das pessoas ninguém escapa, né? Da língua das pessoas ninguém escapa. Aquela fotografia tirada clandestinamente, né, e colocada no cartaz como se fosse um apoio político, destruiu, né, a saúde do idoso lá. Né, Tem um certo etarismo, sim, Jonatas, na obra, mas eu acho que é deliberado. É uma maneira que ele tem, inclusive, de mostrar que o tempo tem essa crueldade, né? O tempo tem essa maldade. Ele castigou Dona Rosaura, ele castigou o narrador, o jornalista, ele castigou o doutor Moreira, né? Enfim, ele tem essa predisposição. Não acho que seja, pelo menos não me pareceu assim, uma maneira de depreciar a velhice, mas uma maneira, talvez, de dizer, olha, veja como o passar do tempo atua em desfavor de quem construiu uma reputação, de quem quer trabalhar, né? Essas coisas todas. Eu gostei do livro, mas eu confesso que da obra inteira dele, da coleção toda, talvez tenha sido o que menos me empolgou. Não é que eu gostei mesmo, menos me empolgou. Porque eu tive muita dificuldade de entender certas escolhas do autor dessa vez. Por exemplo, esse nome da universidade eu nunca consegui interpretar, porque é Universidade de Nutrição, não é? Me soa estranho, né? Deve ter algum motivo que eu não alcancei, mas achei estranho. Também achei esquisito a gente não conseguir situar geograficamente dessa vez. Sei que é proposital, mas senti falta, né? Certos eventos, né? Certas situações. Eu imagino que alguns colegas de universidade dele, né, inspiraram esses personagens. Assim como Jonatas, eu fiz um esforço. Eu passei uma curta temporada na universidade, né? Muito menor do que aqui de Jonatas, mas eu tentei fazer um esforço de poder fazer essas correlações. Não consegui dessa vez. Dessa vez eu confesso que não consegui. Pois é, tem assim, a gente tem essas lembranças, Stephanie, mas enfim, o que eu acho virtuoso, talvez essa palavra nem caiba, né, uma obra de arte, mas enfim, o que eu achei legal, interessante, na obra é essa crítica geral à ambiência política, né? Essa crítica geral e esse, como é que eu digo, e esse trabalho de configurar a reputação, não é? Como algo assim, que por mais que você queira preservar, não depende
né? Aconteceu com o doutor Moreira no momento da morte, aconteceu com o Ives, que também é Moreira, se vocês perceberam, né? O Ives no momento em que ele é perseguido, né? Então, é um livro que fala de política, fala das baixarias da política, fala da forma como se consegue apoios, né? Da forma como se consegue voto, das estratégias para esconder os defeitos das pessoas, enfim. Ao fim e ao cabo, na minha percepção, um livro sobre política, e política também se faz com reputação, ou na destruição da reputação dos adversários, né? Ou na construção de uma própria. E aí a reputação do doutor Moreira é o contraponto do vazio, da reputação oca, né, do Severiano Colasso, construída a partir de eminências pardas, né, que é uma expressão que vai desaparecer em breve, porque ela não é politicamente correta, como o Roriz. Roriz alguma coisa, me falta agora. É isso. Por isso você, exatamente. Juro que eu fiquei procurando quem podiam ser essas pessoas, né? As inspirações, né? Talvez quando a gente publicar esse vídeo, alguém nos denuncie. Enfim, é isso. Eu tenho um agradecimento a fazer, porque vocês participaram dessa iniciativa. Não vou nem chamar de projeto, como eu chamei essa, mas essa iniciativa. A gente tem vontade de continuar com outros autores sergipanos, talvez expandir para outros autores nordestinos, né? Eu e Ronivon, a gente vai tentar fazer a leitura de autores sergipanos de ciências sociais, Jonatas. A gente vai começar com Silvio Romero, vai passar por Manuel Bonfim, com quem Silvio Romero teve entrevero, né? A gente vai tentar fazer uma leitura desses autores em paralelo. Vamos gostar de saída? Eu deixo aqui meu agradecimento, meu abraço a todos. E o convite para a leitura da Casa Lilás, de Luiz Eduardo Costa, não é? Daqui a 2 meses eu vou colocar no grupo. E aí depois a gente tem a assembleia no grupo, escolhe a obra seguinte, né? Põe em votação, colhe sugestões, mas o próximo eu sugiro a Casa Lilás, que é um livro de jornalismo literário, não é? Que é escrito assim em altíssima qualidade, a história de um crime muito mal resolvido, se é que se pode considerar resolvido, né? Que é a morte do Dr. Carlos Filho. Mas fechando parênteses, e agora eu volto à edição. Então, eu queria agradecer a vocês a paciência de continuarem no projeto, na iniciativa, e espero vê-los e vê-las na discussão de A Casa Lilás, de Luiz Eduardo Costa, em março, se Deus quiser. Obrigado mais uma vez, um abraço a todas e todos. Fiquem com Deus. Tchau. Um abraço. Tchau.